Quando o fazendeiro se declara, a moça deixada no altar encontra seu amor de verdade. Era um dia ensolarado, mas a luz que invadia a igreja não conseguia iluminar o coração de Clara. O sino tocava e com cada badalada sua dor aumentava. A expectativa de um futuro ao lado de Lucas transformou-se em um pesadelo quando ele simplesmente desapareceu, deixando-a sozinha diante de todos. O olhar curioso dos convidados, misturado com sussurros e olhares incertos, cortava mais fundo do que qualquer palavra. Clara saiu da igreja, o vestido branco arrastando no chão, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A pressão da sociedade parecia um fardo insuportável. Ela precisava de um lugar onde pudesse respirar, um refúgio. Assim, decidiu voltar para a fazenda da família, um vasto espaço coberto por plantações verdes que sempre lhe deram paz. Ao chegar, a brisa fresca parecia abraçá-la, mas ela ainda carregava o peso do desgaste emocional. Ao se deparar com o horizonte, ela não esperava que João, o fazendeiro encantador e misterioso, estivesse ali, trabalhando no campo. Ele tinha um charme peculiar, com um olhar profundo que parecia guardar segredos. Ao se aproximar, ela sentiu um aperto no peito. João a saudou com um sorriso caloroso e algo dentro dela começou a despertar. Conversaram sobre trivialidades, mas as palavras tinham um tom diferente, uma eletricidade. Clara percebeu que, em meio à dor, uma faísca de conforto e esperança se acendia. Mas em suas conversas, João também carregava um mistério. Havia algo em seu passado que ele escondia, uma sombra que pairava sobre seu sorriso. Um dia, enquanto caminhavam entre as plantações, Clara ouviu risadas ao longe e virou-se para ver uma mulher se aproximando. Era Beatriz, sua rival de longa data, aquela que sempre quis o coração de João. O ar ficou pesado de tensão. Clara sentiu sua segurança vacilar. Os olhos de João brilharam ao ver Beatriz, e Clara percebeu que um campo de batalha emocional se formava. A competição por afeto já estava instaurada antes mesmo de ela perceber. Com cada encontro, Clara lutava contra a incerteza. Ela queria se abrir para o que sentia por João, mas as memórias do passado a assombravam. E o que dizer sobre os murmúrios da cidade? A sociedade observava, pronta para julgá-la mais uma vez. Mesmo assim, toda vez que João a olhava, seu coração pulsava com uma intensidade que a fazia esquecer do mundo. Em um momento de desespero, enquanto observava o pôr do sol, Clara não pôde deixar de se perguntar se poderia mesmo confiar em seu coração novamente. A dor da rejeição ainda estava viva e o segredo obscuro de João a deixava apreensiva. A vida estava prestes a mudar, mas seria para melhor ou para pior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara olhava para o pôr do sol, perdida em seus pensamentos quando um grito cortou o ar. Ela piscou, interrompendo suas divagações, e correu em direção à origem do som. O coração acelerado, ela não sabia o que encontraria. Quando chegou ao campo, viu uma cena que parecia saída de um pesadelo. João estava de joelhos na terra, com a expressão destroçada. Beatriz estava aos gritos, e uma nuvem de fumaça subia do lado de sua casa de ferramentas. O fogo começava a devorar tudo. Clara sentiu o estômago revirar. Não. Não pode ser, uma onda de pavor a envolveu, e ela se lançou na direção de João. João, o que aconteceu? Seu olhar se fixou no cultivo em chamas. Ele parecia paralisado, as mãos tremiam enquanto tentava se levantar. Eu não sei, ele balbuciou, a voz falha e angustiada. Alguém ateou fogo, quem? Clara demandou, o desespero a fazendo perder a calma. O olhar vazio de João a preocupava. Ele não parecia apenas apavorado. Havia algo mais. Beatriz, com os olhos cheios de lágrimas, apontou. Foi ela, a amiga de Clara. Ela empurrou meu balde de óleo. As palavras foram como facadas. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seus pensamentos giravam. Como poderia alguém fazer isso? E o que isso significava para ela? Mas, por quê? Clara mal conseguiu perguntar, a mente cheia de perguntas sem resposta. Enquanto isso, uma figura familiar surgia ao fundo. Nela, Clara reconheceu a mulher que havia visto dias antes. A amiga que tinha reaparecido depois de anos. A amiga que nunca soubera de seu retorno. A amiga que parecia ter sumido sem explicação. O olhar dela era de raiva e confusão. Você não sabe de nada, Clara. Você nunca soube, gritou a mulher, agora correr em direção a ela. Do que você está falando? Clara gritou de volta, sem entender a conexão.
E então a verdade veio como um raio atingindo-a em cheio. Clara lembrou-se de um segredo, uma noite em que havia prometido proteger alguém. Vocês estavam prestes a me derrubar, era meu sonho. Você sempre me deixou de lado, sempre. A mulher a encarava com uma fúria que queimava. O que era isso? Algo havia mudado em Clara. A competição por amor, por afeto, agora parecia uma sombra insignificante. O fogo ao fundo, as chamas dançando, tudo se tornava irrelevante. As palavras da mulher a acertavam como se fossem flechas. Era como se toda a sua vida estivesse em chamas e ela mal conseguisse acompanhar. Eu nunca soube que você estava aqui. Eu pensei que Clara não tinha palavras. João, ainda apoiado no chão, estava silencioso. Como se tentasse absorver tudo, cada fragmento do acontecido. Mas os olhos dele estavam fixos na mulher, em uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. E no meio daquela confusão, mais gritos surgiram. O fogo começava a se espalhar e a tensão era palpável. As pessoas da cidade se aproximavam e murmúrios cresciam ao redor. Clara viu que não havia apenas uma rivalidade amorosa em cena, mas sim um emaranhado de segredos que a unia àquela mulher e a João. O que mais estava escondido? O que mais seria revelado no calor daquela situação? Clara sentiu seu coração disparar, e de repente, o que antes parecia ser uma questão de amor se transformava em uma luta pela verdade que poderia destruir tudo. O que ela faria agora? A verdade as consumiria? Naquelas chamas tudo poderia queimar, e Clara percebeu que o fogo não era apenas nas plantações, mas dentro dela. Era a hora de escolher. Enfrentar a verdade ou deixar que tudo se queimasse à sua volta. Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo se alastrava, as chamas dançavam, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar, o fogo vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, algo no chão chamou a atenção de Clara, um objeto meio queimado, mas familiar. A escuridão da noite se misturava com as faíscas e a luz errática do incêndio iluminou a forma de uma caixa. Clara parou, o coração batendo forte. Era a caixa que sua mãe fizera para guardar segredos, e que Clara, cheia de curiosidade, havia se aventurado a abrir uma vez. João, percebendo que ela hesitava, puxou-a. Clara não. Mas a força do momento fez com que ela se inclinasse, puxando a caixa que se enrugava sob suas mãos. A tampa cedeu, revelando não apenas os objetos, mas um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas falavam de amor, traição e uma história que não era dela. Clara leu rapidamente, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a verdade. Aquelas cartas eram de sua mãe, endereçadas a alguém que Clara reconhecia instantaneamente, João. O mistério se desfez em um instante. Ela olhou para João, que estava paralisado. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela tremia entre a raiva e a dor. Nós somos o que? A expressão de João mudava, uma mistura de horror e compreensão. Eu nunca soube, minha mãe jamais falou de você, as palavras saíram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começou a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira? Clara gritou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, queimadas pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar nisso. A atenção de Clara se virou novamente para o fogo, que aumentava em violência. O pavor envolvia a cena. Beatriz, ainda atrás, agora estava com um olhar confuso, como se também estivesse se dando conta do que se passava. Eles não podiam ter me deixado de lado. Essa não era a vida que eu escolhi. Eu sempre soube sobre você, Clara. Não consegui ficar calada enquanto me isolavam. A amiga de Clara, arrastada pela situação, revelava um desespero contido. Mais um segredo sendo despejado no calor do momento. Clara sentiu o chão se abrir ainda mais sob seus pés. O jogo de sentimentos estava mais complexo do que ela imaginava. O que significava isso para ela e João? O fogo não era apenas o que estava consumindo as plantações, mas também suas vidas, suas histórias, suas esperanças. Uma sirene ao longe cortou o silêncio e uma onda de gente começou a se aproximar.
Mas Clara só conseguia pensar em uma coisa: a verdade era uma chaga exposta e a ferida seria mais dolorosa do que qualquer fogo. Ela olhou para João e a pergunta pairou no ar, mais intensa que o próprio incêndio. Podemos nos encontrar de novo, mesmo assim, ou somos apenas os sonhos queimados de nossas mães? Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo se alastrava, as chamas dançavam, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar, o fogo vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, algo no chão chamou a atenção de Clara, um objeto meio queimado, mas familiar. A escuridão da noite se misturava com as faíscas e a luz errática do incêndio iluminou a forma de uma caixa. Clara parou, o coração batendo forte. Era a caixa que sua mãe fizera para guardar segredos, e que Clara, cheia de curiosidade, havia se aventurado a abrir uma vez. João, percebendo que ela hesitava, puxou-a. Clara não. Mas a força do momento fez com que ela se inclinasse, puxando a caixa que se enrugava sob suas mãos. A tampa cedeu, revelando não apenas os objetos, mas um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas falavam de amor, traição e uma história que não era dela. Clara leu rapidamente, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a verdade. Aquelas cartas eram de sua mãe, endereçadas a alguém que Clara reconhecia instantaneamente, João. O mistério se desfez em um instante. Ela olhou para João, que estava paralisado. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela tremia entre a raiva e a dor. Nós somos o que? A expressão de João mudava, uma mistura de horror e compreensão. Eu nunca soube, minha mãe jamais falou de você, as palavras saíram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começou a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira? Clara gritou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, queimadas pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar nisso. A atenção de Clara se virou novamente para o fogo, que aumentava em violência. O pavor envolvia a cena. Beatriz, ainda atrás, agora estava com um olhar confuso, como se também estivesse se dando conta do que se passava. Eles não podiam ter me deixado de lado. Essa não era a vida que eu escolhi. Eu sempre soube sobre você, Clara. Não consegui ficar calada enquanto me isolavam. A amiga de Clara, arrastada pela situação, revelava um desespero contido. Mais um segredo sendo despejado no calor do momento. Clara sentiu o chão se abrir ainda mais sob seus pés. O jogo de sentimentos estava mais complexo do que ela imaginava. O que significava isso para ela e João? O fogo não era apenas o que estava consumindo as plantações, mas também suas vidas, suas histórias, suas esperanças. Então, com um ruído ensurdecedor, uma explosão veio de dentro da casa de ferramentas. A onda de calor os atingiu em cheio. Clara foi jogada para trás, enquanto pedaços da construção voavam pelo ar. Ela ficou atordoada, tentando entender o que havia acontecido. Clara, você está bem? João chamou com a voz preocupada. Acho que sim, ela respondeu lutando para se levantar, mas o que mais a abalou foi o brilho cheio de dor no olhar de João. Ele estava em choque. Então uma figura emergiu das sombras, uma mulher com a expressão séria, olhando diretamente para Clara. Você não deveria ter mexido nas cartas. A mulher gritou, sua voz carregada com um ressentimento profundo. Era a mãe de Clara, uma sombra do passado que nunca devia ter reaparecido. Você, o que está fazendo aqui? Clara gaguejou, a incredulidade tomando conta. Ela não conseguia entender. O que sua mãe estava fazendo ali? Eu tinha que proteger vocês. O que você descobriu pode arruinar tudo. Sua mãe gritou acima do ruído e Clara sentiu um medo gelado percorrer suas veias. Arruinar tudo, o coração de Clara disparou. O que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? A mulher avançou, olhando furiosamente para João. Você não deveria estar aqui, João. Você é uma parte do nosso passado que nunca deveria voltar. E com isso, o fogo rugiu ao fundo, mas agora Clara não se preocupava apenas com o incêndio. Ela estava à beira de um abismo emocional, cercada por segredos que podiam devastar tudo. A verdade não era apenas dolorosa, era aterrorizante.
E enquanto as chamas iluminavam seus rostos, Clara soube que o futuro que estava se formando não seria o que ela sonhou. O que vem agora, Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo alastrava, as chamas dançando, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar, o fogo vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, algo no chão chamou a atenção de Clara, um objeto meio queimado, mas familiar. A escuridão da noite se misturava com as faíscas e a luz errática do incêndio iluminou a forma de uma caixa. Clara parou, o coração batendo forte. Era a caixa que sua mãe fizera para guardar segredos, e que Clara, cheia de curiosidade, havia se aventurado a abrir uma vez. João, percebendo que ela hesitava, puxou-a. Clara não. Mas a força do momento fez com que ela se inclinasse, puxando a caixa que se enrugava sob suas mãos. A tampa cedeu, revelando não apenas os objetos, mas um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas falavam de amor, traição e uma história que não era dela. Clara leu rapidamente, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a verdade. Aquelas cartas eram de sua mãe, endereçadas a alguém que Clara reconhecia instantaneamente, João. O mistério se desfez em um instante. Ela olhou para João, que estava paralisado. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela tremia entre a raiva e a dor. Nós somos o que? A expressão de João mudava, uma mistura de horror e compreensão. Eu nunca soube, minha mãe jamais falou de você. As palavras saíram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começou a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira? Clara gritou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, queimadas pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar nisso. A atenção de Clara se virou novamente para o fogo, que aumentava em violência. O pavor envolvia a cena. Beatriz, ainda atrás, agora estava com um olhar confuso, como se também estivesse se dando conta do que se passava. Eles não podiam ter me deixado de lado. Essa não era a vida que eu escolhi. Eu sempre soube sobre você, Clara. Não consegui ficar calada enquanto me isolavam. A amiga de Clara, arrastada pela situação, revelava um desespero contido. Mais um segredo sendo despejado no calor do momento. Clara sentiu o chão se abrir ainda mais sob seus pés. O jogo de sentimentos estava mais complexo do que ela imaginava. O que significava isso para ela e João? O fogo não era apenas o que estava consumindo as plantações, mas também suas vidas, suas histórias, suas esperanças. Então, com um ruído ensurdecedor, uma explosão veio de dentro da casa de ferramentas. A onda de calor os atingiu em cheio. Clara foi jogada para trás, enquanto pedaços da construção voavam pelo ar. Ela ficou atordoada, tentando entender o que havia acontecido. Clara, você está bem? João chamou com a voz preocupada. Acho que sim, ela respondeu, lutando para se levantar. Mas o que mais a abalou foi o brilho cheio de dor no olhar de João. Ele estava em choque. Então, uma figura emergiu das sombras, uma mulher com a expressão séria, olhando diretamente para Clara. Você não deveria ter mexido nas cartas. A mulher gritou, sua voz carregada com um ressentimento profundo. Era a mãe de Clara, uma sombra do passado que nunca devia ter reaparecido. Você, o quê? O que está fazendo aqui? Clara gaguejou, a incredulidade tomando conta. Ela não conseguia entender. O que sua mãe estava fazendo ali? Eu tinha que proteger vocês. O que você descobriu pode arruinar tudo. Sua mãe gritou acima do ruído e Clara sentiu um medo gelado percorrer suas veias. Arruinar tudo? O coração de Clara disparou. O que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? A mulher avançou, olhando furiosamente para João. Você não deveria estar aqui, João. Você é uma parte do nosso passado que nunca deveria voltar. Aquelas palavras explodiram entre eles como uma bomba. A tensão crescia e aquele momento parecia se estender. Mas antes que alguém pudesse reagir, outro som irrompeu. Clara olhou para o céu e viu chamas descendo, um brilho vermelho. O silêncio se instalou por um segundo, seguido de uma súbita verificação da realidade. Um helicóptero se aproximava, brilhando suas luzes na paisagem em chamas, trazendo consigo uma sensação de responsabilidade.
Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Estamos todos em perigo e você sabe disso. O que está realmente acontecendo? Clara gritou em um misto de raiva e pânico. Mas antes que a mãe pudesse responder, uma nova figura emergiu atrás dela. Clara topou com o olhar de outro homem, um desconhecido, mas havia algo nele que a fez sentir que o conhecia. Quando seus olhos se encontraram, um choque percorreu a espinha dela. O homem abriu a boca e, em um eco de revelações, disse: "Eu sou o verdadeiro responsável pelo que aconteceu naquela noite, e o que você está prestes a descobrir vai mudar suas vidas para sempre." As chamas ao fundo dançavam, mas agora a atenção de Clara estava em algo muito mais quente, mais explosivo, um novo segredo prestes a ser revelado. Seu corpo tremeu ao perceber que tudo o que conhecia poderia estar prestes a desmoronar. O que viria a seguir? Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo alastrava, as chamas dançando, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. "Clara precisa ajudar, o fogo vai tomar conta", gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. "Eu não posso deixar isso acontecer." Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, algo no chão chamou a atenção de Clara, um objeto meio queimado, mas familiar. A escuridão da noite se misturava com as faíscas e a luz errática do incêndio iluminou a forma de uma caixa. Clara parou, o coração batendo forte. Era a caixa que sua mãe fizera para guardar segredos, e que Clara, cheia de curiosidade, havia se aventurado a abrir uma vez. João, percebendo que ela hesitava, puxou-a. Clara não. Mas a força do momento fez com que ela se inclinasse, puxando a caixa que se enrugava sob suas mãos. A tampa cedeu, revelando não apenas os objetos, mas um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas falavam de amor, traição e uma história que não era dela. Clara leu rapidamente, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a verdade. Aquelas cartas eram de sua mãe, endereçadas a alguém que Clara reconhecia instantaneamente: João. O mistério se desfez em um instante. Ela olhou para João, que estava paralisado. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse." A voz dela tremia entre a raiva e a dor. "Nós somos o que?" A expressão de João mudava, uma mistura de horror e compreensão. "Eu nunca soube. Minha mãe jamais falou de você." As palavras saíram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começou a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira? Clara gritou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, queimadas pela intensidade da revelação. "Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar nisso." A atenção de Clara se virou novamente para o fogo, que aumentava em violência. O pavor envolvia a cena. Beatriz, ainda atrás, agora estava com um olhar confuso, como se também estivesse se dando conta do que se passava. "Eles não podiam ter me deixado de lado. Essa não era a vida que eu escolhi. Eu sempre soube sobre você, Clara. Não consegui ficar calada enquanto me isolavam." A amiga de Clara, arrastada pela situação, revelava um desespero contido. Mais um segredo sendo despejado no calor do momento. Clara sentiu o chão se abrir ainda mais sob seus pés. O jogo de sentimentos estava mais complexo do que ela imaginava. O que significava isso para ela e João? O fogo não era apenas o que estava consumindo as plantações, mas também suas vidas, suas histórias, suas esperanças. Então, com um ruído ensurdecedor, uma explosão veio de dentro da casa de ferramentas. A onda de calor os atingiu em cheio. Clara foi jogada para trás enquanto pedaços da construção voavam pelo ar. Ela ficou atordoada, tentando entender o que havia acontecido. "Clara, você está bem?" João chamou com a voz preocupada. "Acho que sim", ela respondeu, lutando para se levantar, mas o que mais a abalou foi o brilho cheio de dor no olhar de João. Ele estava em choque. Então uma figura emergiu das sombras, uma mulher com a expressão séria, olhando diretamente para Clara. "Você não deveria ter mexido nas cartas." A mulher gritou, sua voz carregada com um ressentimento profundo. Era a mãe de Clara, uma sombra do passado que nunca devia ter reaparecido. "Você... O que está fazendo aqui?" Clara gaguejou, a incredulidade tomando conta. Ela não conseguia entender. O que sua mãe estava fazendo ali? "Eu tinha que proteger vocês."
O que você descobriu pode arruinar tudo, sua mãe gritou acima do ruído e Clara sentiu um medo gelado percorrer suas veias. Arruinar tudo, o coração de Clara disparou. O que mais estava escondido, o que mais estava em jogo, a mulher avançou olhando furiosamente para João. Você não deveria estar aqui, João. Você é uma parte do nosso passado que nunca deveria voltar. Aquelas palavras explodiram entre eles como uma bomba. A tensão crescia e aquele momento parecia se estender. Mas antes que alguém pudesse reagir, outra figura apareceu atrás da mãe de Clara. Um homem robusto, com olhares penetrantes e uma cicatriz no rosto, que fez Clara sentir um frio na espinha. Ele era, sem dúvida, alguém do passado. Eu sou o verdadeiro pai de João, ele disse, a voz profunda e firme. A revelação caiu sobre todos como um peso insuportável. Clara e João trocaram olhares de espanto, as peças do quebra-cabeça de suas vidas se ajustando de forma aterradora. Não, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. O homem apontou para Clara e a onda de memórias e segredos ancestrais se desenrolou nas mentes de todos ali. Eu nunca quis que descobrissem a verdade, que eu era o responsável pelo que aconteceu naquela noite, ele continuou, seu olhar cheio de culpa e dor. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Não sabemos quem realmente somos. Os olhares de todos se voltaram para ele, o ambiente carregado com um peso que parecia intransponível. O fogo ao fundo era uma pequena chama comparado à fúria emocional que agora dominava o campo. Você está dizendo que nossos laços são mais profundos do que pensamos. João questionou, sua voz trêmula. As implicações da revelação se espalhavam como um incêndio, consumindo qualquer esperança de um futuro claro. Vocês não podem se aproximar um do outro, isso poderia ser mortal. A mãe de Clara gritou em um tom desesperado enquanto a tensão aumentava. Enquanto os olhos de todos se fixavam mutuamente, Clara percebeu que tudo o que pensava que sabia havia desmoronado em questão de segundos. O caos ao seu redor, as chamas atrás, agora pareciam insignificantes comparados à tempestade interna que se formava. Havia algo muito maior em jogo, algo que poderia destruir não apenas as plantações, mas também seus corações. O que vem a seguir, Clara pensou, perdida entre verdades dolorosas e um futuro incerto. O mistério só estava começando a se desenrolar, e ela sabia que a próxima chama que iria explodir poderia consumir tudo. Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo alastrava, as chamas dançando, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar, o fogo vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, um objeto chamou a atenção de Clara. Algo meio queimado, mas familiar. Ela se agachou e encontrou uma caixa antiga, cremosa e repleta de marcas do tempo, a luz do fogo dançando ao redor. Seu coração batia forte. Era a caixa que sua mãe havia feito para guardar segredos e Clara, cheia de curiosidade, a abrir uma vez. Clara, não, João disse, mas Clara puxou a caixa com força. A tampa se abriu, revelando itens desmoronando e um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas eram de sua mãe, todas endereçadas a alguém que ela reconhecia, João. O mistério se desfez diante dos olhos dela. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela se cortou entre a raiva e a dor. Nós somos o que? João parou, uma mistura de horror e compreensão no rosto. Eu nunca soube, minha mãe nunca falou de você. As palavras dele eram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começara a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira. Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto queimado pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar. Mas antes que pudessem processar a confusão, o homem alto, que era o pai de João, falou de novo, sua voz ecoando no caos. Vocês não podem se aproximar um do outro, esse amor é maldito. O clima ficou pesado e a tensão só aumentou. Quem é você para dizer isso? Beatriz gritou, começando a se aproximar, seu olhar visivelmente bravo. E então, como se o universo tivesse decidido agregar mais caos àquela noite, uma explosão superior cortou os ares.
Todo mundo olhou para cima enquanto uma enorme bola de fogo rasgou as chamas e se precipitou na direção deles. Clara sentiu as entranhas revirarem e num segundo tudo ficou em silêncio profundo. O calor a atingiu em cheio quando algum objeto pesado, caiu. Ouviu-se um barulho ensurdecedor e a terra tremeu sob seus pés. Clara pensou que seria seu fim. Mas assim que os ruídos e a fumaça começaram a se dissipar, algo mais surpreendente aconteceu. Uma figura saiu das sombras que a explosão havia criado. Uma mulher. Clara reconheceu aquele rosto. Era sua mãe, com um olhar que misturava arrependimento e determinação. Mãe. Clara disse, o corpo tremendo. O que está acontecendo? O que você fez? Desculpe, minha filha, eu não podia deixar que vocês se machucassem. A voz da mãe soava como um lamento. A verdade que você descobriu, ela é muito mais perigosa do que você imagina. Clara, completamente perdida, olhou para João, que parecia tão paralisado quanto ela. O que poderia ser tão devastador? A mãe de Clara continuou, o amor entre vocês é uma maldição. O motivo pelo qual eu nunca revelei isso é para proteger vocês. De um inimigo que se aproxima, o olhar de Clara se aprofundou. Que inimigo, o que você está dizendo? E então, sem avisar, os céus escureceram de repente. Nuvens turvas tomaram conta do horizonte, a energia no ar era palpável. Todos ao redor estavam atingidos por uma onda de nervosismo. Ninguém sabia o que viria a seguir. Quando a mãe de Clara deu um passo em direção ao grupo, um raio caiu do céu, bem em sua direção, explodindo em um clarão ao redor deles. Não, Clara gritou enquanto a imagem de sua mãe era engolida pela luz. Mas, para sua surpresa, ali, de dentro da espiral de energia, surgiu um espaço e uma versão mais jovem da sua mãe apareceu. Clara ficou sem ar, olhando para aquela mulher que não reconhecia, mas que tinha um olhar igual. Você não deveria existir, vocês não deveriam estar juntos. A mulher mais nova gritou, e em questão de segundos um temor gelado derreteu o chão sob seus pés. Clara estava em choque. A verdade que a mãe dela havia escondido de uma forma tão severa agora estava exposta. O que queria dizer com isso, e aquilo que seu pai falou, o que mais estava por vir. O que ela, João e Beatriz estavam prestes a enfrentar, a noite ainda estava longe de terminar. Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo alastrava, as chamas dançando, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar. O fogo vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, um objeto chamou a atenção de Clara. Algo meio queimado, mas familiar. Ela se agachou e encontrou uma caixa antiga, cremosa e repleta de marcas do tempo, a luz do fogo dançando ao redor. Seu coração batia forte. Era a caixa que sua mãe havia feito para guardar segredos, e Clara, cheia de curiosidade, a abriu uma vez. Clara, não, João disse, mas Clara puxou a caixa com força. A tampa se abriu, revelando itens desmoronando e um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas eram de sua mãe, todas endereçadas a alguém que ela reconhecia, João. O mistério se desfez diante dos olhos dela. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela se cortou entre a raiva e a dor. Nós somos o que? João parou, uma mistura de horror e compreensão no rosto. Eu nunca soube, minha mãe nunca falou de você. As palavras dele eram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começara a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então, tudo isso era uma mentira. Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto queimado pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar. Mas antes que pudessem processar a confusão, o homem alto, que era o pai de João, falou de novo, sua voz ecoando no caos. Vocês não podem se aproximar um do outro. Esse amor é maldito. O clima ficou pesado e a tensão só aumentou. Quem é você para dizer isso? Beatriz gritou, começando a se aproximar, seu olhar visivelmente bravo. E então, como se o universo tivesse decidido agregar mais caos àquela noite, uma explosão superior cortou os ares. Todo mundo olhou para cima enquanto uma enorme bola de fogo rasgou as chamas e se precipitou na direção deles. Clara sentiu as entranhas revirarem e num segundo tudo ficou em silêncio profundo.
O calor a atingiu em cheio quando um objeto pesado caiu. Ouviu-se um barulho ensurdecedor e a terra tremeu sob seus pés. Clara pensou que seria seu fim. Mas assim que os ruídos e a fumaça começaram a se dissipar, algo mais surpreendente aconteceu. Uma figura saiu das sombras que a explosão havia criado. Uma mulher. Clara reconheceu aquele rosto. Era sua mãe, com um olhar que misturava arrependimento e determinação. Mãe, Clara disse, o corpo tremendo, o que está acontecendo? O que você fez? Desculpe, minha filha. Eu não podia deixar que vocês se machucassem. A voz da mãe soava como um lamento. A verdade que você descobriu, ela é muito mais perigosa do que você imagina. Clara, completamente perdida, olhou para João, que parecia tão paralisado quanto ela. O que poderia ser tão devastador? A mãe de Clara continuou, o amor entre vocês é uma maldição. O motivo pelo qual eu nunca revelei isso é para proteger vocês, de um inimigo que se aproxima. O olhar de Clara se aprofundou. Que inimigo? O que você está dizendo? E então, sem avisar, os céus escureceram de repente. Nuvens turvas tomaram conta do horizonte, a energia no ar era palpável. Todos ao redor estavam atingidos por uma onda de nervosismo. Quando a mãe de Clara deu um passo em direção ao grupo, um raio caiu do céu, bem em sua direção, explodindo em um clarão ao redor deles. Não. Clara gritou enquanto a imagem de sua mãe era engolida pela luz. Mas para sua surpresa, ali, de dentro da espiral de energia, surgiu um espaço e uma versão mais jovem da sua mãe apareceu. Clara ficou sem ar, olhando para aquela mulher que não reconhecia, mas que tinha um olhar igual. Você não deveria existir, vocês não deveriam estar juntos. A mulher mais nova gritou, e em questão de segundos um temor gelado derreteu o chão sob seus pés. Clara estava em choque. A verdade que a mãe dela havia escondido de uma forma tão severa agora estava exposta. O que queria dizer com isso, e aquilo que seu pai falou, o que mais estava por vir. O que ela, João e Beatriz estavam prestes a enfrentar, a noite ainda estava longe de terminar. E naquele instante Clara percebeu algo assustador. A mulher mais jovem não era apenas sua mãe, mas também a responsável por todas as confusões que aconteceram. Junto dela, outra figura se materializou. Era um homem de feições familiares, com olhos que Clara conhecia, ela o costumava ver em fotos antigas que sua mãe guardava. Eu sou seu pai, Clara, ele declarou, e seu coração disparou. Não pode ser, você está morto, Clara gritou, seu mundo desabando ainda mais. Eu fiz um acordo para me manter longe, mas agora não há como voltar atrás, ele respondeu, o olhar triste. Mais segredos estão prestes a ser revelados. O vento começou a soprar com força, as chamas se intensificavam, e Clara sabia que as respostas que buscava estavam perigosamente próximas. O terror a atingiu em cheio. O que mais poderia mudar agora? Como continuar a amar quando a verdade estava tão distante? O que exatamente estava prestes a acontecer? Clara estava paralisada no meio daquele caos. O fogo alastrava, as chamas dançando, enquanto seu coração parecia querer sair pela boca. O desespero a envolvia como uma armadilha. Os gritos de Beatriz ecoavam nos seus ouvidos, mas o ruído parecia distante, como se tudo estivesse ocorrendo em câmera lenta. Clara precisa ajudar. O incêndio vai tomar conta, gritou João, quebrando o encantamento da confusão. Ele se levantou, ainda trêmulo, e olhou nos olhos dela com um pedido silencioso. Nesse momento, todos os sentimentos que Clara tentava ignorar voltaram à tona, uma tempestade dentro dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara gritou, voltando-se para o incêndio, seu instinto de proteção sobrepujando a dor. Juntos, ela e João começaram a correr em direção à casa de ferramentas, enquanto Beatriz ficava para trás, gritando sobre uma traição que Clara mal conseguia entender. O cheiro de fumaça era denso e sufocante, cada respiração parecia um desafio. De repente, um objeto chamou a atenção de Clara. Algo meio queimado, mas familiar. Ela se agachou e encontrou uma caixa antiga, cremosa e repleta de marcas do tempo, a luz do fogo dançando ao redor. Seu coração batia forte. Era a caixa que sua mãe havia feito para guardar segredos e Clara, cheia de curiosidade, a abrir uma vez. Clara, não, João disse, mas Clara puxou a caixa com força. A tampa se abriu, revelando itens desmoronando e um conjunto de cartas empoeiradas. E foi então que o mundo de Clara desabou. As cartas eram de sua mãe, todas endereçadas a alguém que ela reconhecia, João. O mistério se desfez diante dos olhos dela. Você é o filho que ela nunca quis que eu soubesse. A voz dela se cortou entre a raiva e a dor. Nós somos o que? João parou, uma mistura de horror e compreensão no rosto. Eu nunca soube, minha mãe nunca falou de você. As palavras dele eram confusas, mas o impacto era claro. O amor que Clara começara a sentir estava mergulhado em um labirinto de enganos. Então tudo isso era uma mentira?
Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto queimado pela intensidade da revelação. Estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, eu não posso acreditar. Mas antes que pudessem processar a confusão, o homem alto, que era o pai de João, falou de novo, sua voz ecoando no caos. Vocês não podem se aproximar um do outro. Esse amor é maldito. O clima ficou pesado e a tensão só aumentou. Quem é você para dizer isso? Beatriz gritou, começando a se aproximar, seu olhar visivelmente bravo. E então, como se o universo tivesse decidido agregar mais caos àquela noite, uma explosão superior cortou os ares. Todo mundo olhou para cima enquanto uma enorme bola de fogo rasgou as chamas e se precipitou na direção deles. Clara sentiu as entranhas revirarem e num segundo tudo ficou em silêncio profundo. O calor a atingiu em cheio quando um objeto pesado, caiu. Ouviu-se um barulho ensurdecedor e a terra tremeu sob seus pés. Clara pensou que seria seu fim. Mas assim que os ruídos e a fumaça começaram a se dissipar, algo mais surpreendente aconteceu. Uma figura saiu das sombras que a explosão havia criado. Uma mulher. Clara reconheceu aquele rosto. Era sua mãe, com um olhar que misturava arrependimento e determinação. Mãe, Clara disse, o corpo tremendo, o que está acontecendo, o que você fez? Desculpe, minha filha, eu não podia deixar que vocês se machucassem. A voz da mãe soava como um lamento. A verdade que você descobriu, ela é muito mais perigosa do que você imagina. Clara, completamente perdida, olhou para João, que parecia tão paralisado quanto ela. O que poderia ser tão devastador? A mãe de Clara continuou, o amor entre vocês é uma maldição. O motivo pelo qual eu nunca revelei isso é para proteger vocês de um inimigo que se aproxima. O olhar de Clara se aprofundou. Que inimigo? O que você está dizendo? E então, sem avisar, os céus escureceram de repente. Nuvens turvas tomaram conta do horizonte, a energia no ar era palpável. Todos ao redor estavam atingidos por uma onda de nervosismo. Quando a mãe de Clara deu um passo em direção ao grupo, um raio caiu do céu, bem em sua direção, explodindo em um clarão ao redor deles. Não, Clara gritou enquanto a imagem de sua mãe era engolida pela luz. Mas para sua surpresa, ali, de dentro da espiral de energia, surgiu um espaço e uma versão mais jovem da sua mãe apareceu. Clara ficou sem ar, olhando para aquela mulher que não reconhecia, mas que tinha um olhar igual. Você não deveria existir, vocês não deveriam estar juntos. A mulher mais nova gritou, e em questão de segundos um temor gelado derreteu o chão sob seus pés. Clara estava em choque. A verdade que a mãe dela havia escondido de uma forma tão severa agora estava exposta. O que queria dizer com isso e aquilo que seu pai falou? O que mais estava por vir? O que ela, João e Beatriz estavam prestes a enfrentar? A noite ainda estava longe de terminar. E naquele instante Clara percebeu algo assustador. A mulher mais jovem não era apenas sua mãe, mas também a responsável por todas as confusões que aconteceram. Junto dela, outra figura se materializou. Era um homem de feições familiares, com olhos que Clara conhecia, ela o costumava ver em fotos antigas que sua mãe guardava. Eu sou seu pai, Clara, ele declarou, e seu coração disparou. Não pode ser, você está morto, Clara gritou, seu mundo desabando ainda mais. Eu fiz um acordo para me manter longe, mas agora não há como voltar atrás, ele respondeu, o olhar triste. Mais segredos estão prestes a ser revelados. O vento começou a soprar com força, as chamas se intensificavam, e Clara sabia que as respostas que buscava estavam perigosamente próximas. O terror a atingiu em cheio. O que mais poderia mudar agora? Como continuar a amar quando a verdade estava tão distante? O que exatamente estava prestes a acontecer? Então, do nada, o chão debaixo deles começou a tremer e fissuras surgiram. A terra se partiu, criando uma brecha enorme entre Clara e João. Clara! Ele gritou desesperado, tentando alcançá-la. No mesmo momento, uma figura encapuzada apareceu na borda da fissura, sua presença exalando uma energia sombria e poderosa. Com um gesto rápido, ela apontou para Clara e uma onda de força a jogou para trás. Você não deveria saber a verdade, a figura gritou e o eco do desespero encheu o ar. Clara sentiu seu corpo se chocar contra algo duro e seu mundo girou. Ao abrir os olhos, viu que João não estava mais ao seu alcance. Ele estava se afastando lentamente. Uma luz forte e flamejante os separou, e Clara gritou, mas sua voz foi engolida pelo caos. A fissura se mostrava profunda e sombria. Clara se levantou, pálida e sem ar, enquanto observava a figura enigmática se aproximando de João. Tenha cuidado, ela gritou, mas a pessoa apenas fez uma reverência, uma risada estrondosa ecoando enquanto as sombras os envolviam. Assim que o mistério intensificou ao seu redor, Clara percebeu que a verdade que tanto temia estava prestes a explodir em seu mundo, mais do que qualquer incêndio. O amor, os segredos, toda a sua vida, tudo poderia ser consumido por aquelas chamas, e a única coisa que restava era um eco próximo de palavras que a assombravam. A verdade é a sua maior maldição.
E naquele momento, Clara compreendeu que a batalha que estava prestes a enfrentar era muito mais do que fogo e chamas, era um confronto com a própria essência de quem eram, não apenas como indivíduos, mas como família. Clara estava paralisada, o coração em frenesi enquanto as chamas rugiam, cercando-a em um abrasador abraço. O caos ao redor pulsava como um pesadelo sem fim. João, ao seu lado, lutava contra a destruição iminente, mas a escuridão que se aproximava parecia engolir toda esperança. Clara! Ele gritou, forçando-se a manter a calma. Mas em seus olhos havia uma mistura de terror e determinação. Eu não posso deixar tudo se perder, a voz de Clara se elevou acima do uivo do vento. A caixa que ela segurava ruiu sob o peso das verdades não ditas. As cartas queimavam em suas mãos, mas o que mais a aterrorizava eram os rostos conhecidos surgindo na fumaça: sua mãe e seu pai. Não era apenas um confronto entre fogo e sombras, era uma luta por sua própria identidade. João tinha o olhar fixo na mulher jovem que parecia sua mãe, mas a verdadeira batalha acontecia entre os corações que pulsavam diante de segredos tortuosos. Você não deveria existir. Essa união pode destruir tudo, a figura mística exclamou, sua voz ecoando como um trovão. O chão tremia e Clara passou suas mãos pelos cabelos confusa. Mãe, você escondeu isso de mim? Gritou Clara, uma raiva fervente queimando dentro dela. Ela se lembrava de cada história contada, cada segredo guardado. Ninguém a preparara para isso. Com um movimento impetuoso, João atirou-se em direção à fissura que se abria sob seus pés. Clara, me escute, precisamos nos unir. Não podemos deixar o passado nos controlar. Ele estendeu a mão, mas a distância parecia intransponível. Um clarão atravessou o céu e Clara sentiu a energia pulsar ao seu redor. O símbolo de sua história, a caixa de segredos, começou a brilhar. Essa caixa guarda mais do que cartas, é a chave que precisamos. Ela gritou, a voz rasgando sua garganta enquanto os sentimentos se misturavam em um turbilhão. João hesitou, seus olhos fixos na fissura. Apenas me diga o que fazer, ele afirmou, o desespero moldando suas palavras. Vamos usar os segredos não como armas, mas como luz. Clara respondeu com ânimo renovado. Ela lembrou-se da força de suas memórias e dos laços que os uniam. Eram filhos de escolhas difíceis, mas aquilo também poderia ser uma nova chance. Enquanto o irmão de sombra se aproximava, Clara e João uniram suas vozes e compartilharam as verdades. O poder das palavras fluiu como água, dissipando a fumaça e batendo contra as chamas. Espetáculos de luz dançaram ao redor, os rostos de suas mães e pais se contorcendo em reconhecimento. As chamas hesitaram e o caos começou a se acalmar. Uma onda de luz atravessou a fissura, atingindo seus corações e ligando-os, trazendo esperança mesmo entre dor e frustração. É hora de seguir em frente. Clara declarou, a voz firme enquanto as sombras fugiam, dissipando-se sob o poder da verdade. Quando a calma finalmente se estabeleceu, Clara e João se encararam, a conexão fortalecida e o amor renovado. Vamos juntos, de mãos dadas, enfrentar o que vem pela frente. Clara disse, sorrindo, enquanto trocavam promessas silenciosas. Beatriz, que assistia de longe, sentiu um novo sentido na vida. Talvez um novo começo para todos nós, pensou, olhando para eles, mas no fundo um mistério permanecia. Havia histórias não ditas, segredos que precisavam ser desvendados, e a jornada de Clara estava longe de seu fim. O que mais estava escondido na sombra? E é isso, pessoal, se você chegou até aqui, é porque a história te prendeu, não é mesmo? Então você precisa se inscrever agora mesmo no canal, não fique de fora das próximas histórias super emocionantes e exclusivas. E lembre-se, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Nos comentários, inundem com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Queremos saber o que vocês acham. E mais importante, não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.